Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Retornamos com o Filosofando, que hoje tem por base o artigo escrito por Kardec em outubro de 1862 na Revista Espírita e que fala sobre a personalidade controversa de Apolônio de Tiana. No primeiro bloco, a professora Sônia discorreu sobre a vida desse grande homem, porque ele foi realmente bastante importante. E nós jogamos a seguinte questão: o que Kardec pensa a respeito desses pretensos milagres ou prodígios realizados por Apolônio? O que é o maravilhoso e o sobrenatural para Kardec e a doutrina espírita? É muito interessante, não é, Márcia? A vida de Apolônio de Tiana, bem como todos aqueles que viveram na Antiguidade Clássica, é sempre cercada de muito mistério, né? Houve uma tentativa com o decorrer do tempo de apagar, muitas vezes, vestígios da vida ou das vidas dessas pessoas, e principalmente Apolônio, que, no entender da própria igreja nascente naquele momento, contrariava os seus princípios, os seus postulados que já estavam sendo construídos no sentido de depois se projetarem à multidão num corpo de doutrina ou teologia. Então, Apolônio de Tiana passou a ser apagado pela história ou visto de uma maneira muito controversa, né? Então, o que nós conhecemos hoje é apenas a biografia dele, escrita pelo Filóstrato, né? E que serviu de base, de fundamento para os estudos de Kardec. Mas o Kardec, ele não se limita a falar sobre Apolônio e os fenômenos que ele, enquanto médium, fazia. Ele faz um estudo também um pouco mais aprofundado sobre o maravilhoso e o sobrenatural, cujo tema vai compor depois a Gênese, a própria Gênese, não é? Uhum. Então, esse sentimento, ele aborda o maravilhoso, esse sentimento de encantamento que o ser humano traz consigo, como sendo um desejo profundo de que coisas boas possam acontecer à nossa volta, né? Então, aquilo que não tem explicação, aquilo que a lógica não explica, que não traz para nós como sendo uma explicação de cunho racional, é visto por ele como maravilhoso. E muito mais, quando essa explicação não é científica, é tida como sendo sobrenatural. Mas com o passar do tempo, com o estudo de toda a fenomenologia de ordem mediúnica que se deu no entorno do estudo dos fenômenos das mesas girantes na Europa e no mundo inteiro, nós pudemos entender que por trás de todo fenômeno tinha sempre o espírito humano desencarnado, né? Então, quando nós voltamos com esse olhar à Antiguidade Clássica, nós vemos que toda a fenomenologia que ocorria naquele momento também era um fruto da ação de espíritos que estavam ali convivendo com esses médiuns, né? Que é aquele estupendo estudo que Herculano Pires faz desse momento profético, né? Uhum. Quando nós estudamos ali o oráculo de Delfos e as atividades das sacerdotisas e sacerdotes daquele momento, e nós adentramos depois o período bíblico, né? Então, todo esse instante histórico vai encontrar a sua explicação muito tempo depois, né, num salto grandioso que se faz à Idade Média, né, e junto à doutrina espírita. Então, somente com o espiritismo que nós vamos poder encontrar as explicações necessárias para que nós possamos entender o fenômeno e a que ele se presta. Sônia, a certo ponto da explanação de Kardec nesse artigo, ele afirma:
Sendo tais fenômenos, entre parênteses, mediúnicos, uma lei da natureza, devem ter se produzido em todos os tempos. Ora, como repousassem na ação de uma força fora da humanidade, e como todas as religiões têm por princípio a homenagem prestada a essa força, eles serviram de base para todas as religiões. Exatamente. Olha só que coisa interessante. É com base nisso que o professor Herculano vai construir o seu livro Espírito e o Tempo, né, que eu estou citando aqui, algumas obras que ele escreve também. Então, somente com o estudo mais aprofundado da fenomenologia mediúnica é que nós vamos poder acessar a causa disso tudo, não é? Então, nós estamos aqui no mundo material, no mundo encarnado, mas nós temos uma vida vibrante no mundo desencarnado que está à nossa volta, não está lá em cima, ou lá abaixo, ou do lado, está aqui conosco. E né? que sempre esteve. E que né? sempre esteve. E na Antiguidade Clássica, como não havia essa interpretação científica desse fenômeno, tudo era fruto dos deuses, né? Da ação dos deuses, o pensamento dos deuses. Eram os deuses que estavam em torno de nós. Então, Apolônio de Tiana foi envolvido nessa aura mística e tido como sendo, até ele próprio, como sendo um deus, a projeção de um deus sobre a Terra, pelo fato de ser um médium que propiciava toda a fenomenologia no entorno dele. Mas ele sabia como lidar com essa fenomenologia, né? Ele não era um médium puro e simples, ele tinha conhecimento, ele estudou para isso, né? Ele esteve inclusive no Egito, e a própria influência de Pitágoras, né, com os mistérios, né, deve tê-lo instruído a respeito, não é verdade? Mas Kardec, nesse seu artigo, ele não se detém nesses fatos considerados prodigiosos, né, miraculosos, porque não acredita nisso. É porque ele os estuda sob o ponto de vista espírita. E inclusive ele fala que quando se vê mais esse tipo de explicação milagrosa, prodigiosa, é na antiguidade, quando eles não conheciam certas leis que a própria ciência depois veio desvendar, não é verdade? Exatamente. Então, quanto mais próximo da atualidade, menos milagres, menos prodígios nós vamos ter, né? Menos misticismo Certo. E menos mistérios, porque muitas vezes as religiões e a religião formal atribuem isso a mistérios de Deus. Os mistérios já foram desvendados pelo Espiritismo. E estão todos eles muito bem explicados no Livro dos Espíritos, como uma ação das leis divinas e das leis morais e físicas, não é? E que fazem parte da nossa vida, da nossa existência. Sim. E Kardec, então, não se detém nesses aspectos mais místicos, mas ele procura dar a importância maior ao pensador Apolônio, né? Exato. Que dedicou a vida toda dele, ele morreu aos 96 anos, a instruir as pessoas, e por isso ele viajava tanto, né? E falava para multidões e carreava muitos seguidores também, assim como Cristo fez, né? No entanto, Kardec, ele cita um desses fenômenos ligados a Apolônio, que é na época do assassinato do tirano, né, do imperador Domiciano. E Kardec faz isso para mostrar as faculdades mediúnicas de que Apolônio era possuidor. Isso. Ele viu à distância a morte de Domiciano, né? Ele foi assassinado e ele viu à distância a morte. Então, esse é mais um fenômeno que ele era detentor, ele tinha a faculdade de clarividência. Mas eu acho muito importante a gente enfatizar uma coisa, Márcia, que é o seguinte: a história ainda está por ser totalmente revelada, né? Nós temos apenas alguns fragmentos da história dessa antiguidade, principalmente a história de Jesus, né? Sob o ponto de vista histórico, e todos aqueles que viveram a sua época. Eu acredito que haverá um momento em que nós poderemos acessar todas essas informações. Eu tenho para mim que Apolônio
possa ter sido um dos precursores do próprio Evangelho do Cristo, né? Dos ensinamentos de Jesus. Porque tudo o que ele dizia, tudo que ele ensinava, segundo Filóstrato, o seu biógrafo, era concernente àquilo que Jesus também ensinava. Sim. Então, enquanto Jesus fazia o seu trabalho primoroso junto à humanidade, ele pincelava os mesmos ensinamentos nos arredores de onde Jesus vivia. Jesus estava lá em Israel. Ele estava viajando por outros locais, principalmente na Turquia, hoje conhecida como Turquia, né? Anatólia, região da Magna Grécia, por exemplo, onde ele esteve também. Portanto, eu acredito que um dia nós vamos ter acesso, sim, a todas essas informações com um pouco mais de precisão. Não que os médiuns espíritas já não tenham trazido muita coisa. Trouxeram. Nós tivemos, por exemplo, a obra de Humberto de Campos, que trouxe muitas informações. Mas ainda tem muito mais a ser informado para nós desse período. Pena que o programa está terminando. Teríamos muito ainda a falar, né? Mas quero deixar aqui o convite a todos os nossos telespectadores e internautas para que auxilie a nossa campanha de divulgação da doutrina espírita, tornando-se sócio dos Amigos da Boa Nova, do Clube Amigos da Boa Nova. Quem já for e puder aumentar a sua contribuição, agradecemos muito. Quem não for, tem a oportunidade agora de associar-se e, além de ajudar, estará fazendo jus a muitos benefícios. Você pode ligar para o 0800 12 18 38 ou entrar em contato com o site amigosdaboanova/espiritismo/SOS. E contamos com a sua companhia na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!